Quando nós fomos enviados ao campo missionário, há 4 anos atrás, completou neste mês de fevereiro, nós absorvemos muito claro essa ideia de que estávamos descendo a um poço e que a igreja estaria segurando a corda. E é incrível como Deus toca no coração de tantas pessoas para orar por nós. E essas orações, elas chegam lá. Nós, nos momentos de fraqueza, de tristeza, sempre, de uma hora para outra, do nada, vem um refrigério, vem uma força, e eu de lá entendo, alguém está orando por mim nesse exato momento de angústia, de tristeza. E Satanás também, irmãos, assim como as orações da igreja ultrapassam as fronteiras, Satanás também, que atua aqui no Brasil, ele tenta atravessar as fronteiras para atrapalhar o trabalho do Senhor. Em um desses eventos em que nós estivemos pregando aqui, antes de ir para o campo missionário, em um simpósio de doutrinas, nós pregamos muito forte, de uma maneira muito clara, muito aberta, sobre a atuação do diabo nas festas carnavalescas de Pernambuco. Fiz um estudo, pesquisei, colhi depoimentos, relatórios e joguei para a igreja. Abri os olhos de muita gente sobre isso que ocorre enquanto estamos aqui, ocorre aí fora. E foi tão forte que um pai de santo aqui de Pernambuco mandou um vídeo para mim lá. E ele sentado assim numa cadeira grande, num terreiro, vestido a caráter, ele me fez algumas ameaças e mostrou claramente que não gostou da pregação, que eu afrontei, e que aquilo não ia ficar assim. Pegava trechos da mensagem, certamente na internet, e jogava para os seus filhos de santo julgar as minhas palavras. E eu fui dar uma olhada nos comentários, e mais de 300 comentários na época, claro, pessoas adeptas ao que ele praticava, me fazendo ameaças, chamando palavrões, coisas terríveis, e dizendo assim, isso não vai ficar assim, não vai ficar assim, e eu sabia o que estava por trás dessas frases, isso não vai ficar assim. E aconteceu coisas de uma hora para outra, em um curto espaço de tempo, eu bati com o carro. Lucas teve um livramento porque íamos batizar em águas e era uma piscina plástica e Lucas começou a esvaziar a água da piscina e caiu uma extensão elétrica quando ele estava dentro da água, caiu dentro da água. E ele escapou também de ser eletrocutado. E isso assim rápido, as coisas acontecendo, dizendo, Senhor, estou sendo bombardeado. Estávamos fazendo uma festa lá na igreja e Silvana começou a preparar umas lembrancinhas com garrafa de vidro. E para ela fazer esses adornos das mesas, ela tinha que cortar as garrafas de vidro pelo meio. Então ela colocava um barbante embebedado assim em álcool e acendia com um isqueiro o barbante, e o barbante fazia aquele efeito que muita gente artesão faz para cortar o vidro. E aí queimava, ela separava uma parte da outra da garrafa, cortava pelo meio. Mas numa dessas, quando ela acendeu, a faísca do fogo pegou na garrafa de álcool que estava do lado dela. E aí pegou aqui na roupa dela. E ela, como estava com a mão toda molhada de álcool, começou a no desespero, a tentar apagar o fogo, e o fogo pegava mais, e aí, nessa agonia, ela bateu com a garrafa, e a garrafa saiu pela mesa, assim, e pegou na cortina da casa.
Irmãos, era para incendiar tudo e uma tragédia ter acontecido. Mas aí, meu filho pegou uma panela lá, não sei como foi, e jogou no fogo lá, e mesmo com todas essas situações que criaram, Deus não permitiu que o incêndio se generalizasse. E eu comecei a pensar quanto a isso. Senhor, esse homem está afrontando a tua obra. E ele levantou um exército contra o teu povo. Envia os teus anjos e levanta pessoas para continuar intercedendo. Eu estou dizendo isso a você para que você tenha a ideia da batalha espiritual que acontece enquanto nós estamos aqui. Ou você pensa que Satanás está rindo deste congresso? O mundo espiritual, irmãos, estava estudando sobre a lição agora pela manhã, porque cheguei quase 1h de Toritama, e hoje pela manhã acordei para estudar a lição e eu entendi algumas coisas que o Espírito foi colocando na minha mente. O mundo espiritual se alimenta de tudo que é gerado pelo mundo físico, tanto das trevas como da luz. Vou repetir. O mundo espiritual, tanto das trevas como o espírito da luz, como o mundo espiritual da luz, se alimenta de tudo que é gerado dos seres humanos. Então, nessa manhã, eu vou querer falar sobre adorando pelo louvor, que é a lição 5, e quero trazer algumas verdades para você entender a guerra espiritual que nós estamos vivendo. Existe as intercessões da igreja, que nos faz, como eu disse, nos erguer, nos levantar, nos animar. E existem as influências negativas de Satanás, que vai para entristecer, atrapalhar, bloquear. Então, se existe uma igreja que intercede, existe também um mundo espiritual que batalha contra nós.